Você experimentou viver na boa e perfeita vontade de Deus? Quando nós vivemos sobre a vontade de Deus, nós clamamos a Ele: dai-me a graveira, assim diz o Senhor, a vossa vontade. Como está escrito lá em João 15, nós temos que permanecer em Cristo, vindo para Ele, confessando como seu Salvador. Assim o Espírito Santo vai nos direcionar cada dia, cada momento, vivendo a palavra. Ele que nos leva, nos motiva a ter uma vida de intimidade com Ele. Uma vida do qual nós temos aquele prazer entendendo que a vontade de Deus me protege, que a vontade de Deus nos garante a felicidade aqui e a eternidade. Somente quando viver na vontade dele, quando nós renunciamos a nós, entendendo que nosso coração é enganoso. Às vezes nós pensamos, não, mas eu estou fazendo certo, não confio, porque nosso coração é enganoso. Nós temos que ir ao Senhor, pedir perdão, misericórdia, para Ele nos libertar, para que o nosso alimento seja fazer a vontade dEle. Assim foi a minha adolescência, fugindo do pecado, não ia na onde que o Senhor não ia comigo, esforçando para honrar meus pais. E assim eu pedi Ele essa graça estava na vontade dEle. E quando Ele me mostrou quem era meu esposo, quando Ele confirmou a Ele, assim quando nós casamos, assim novamente eu passei por um período de dificuldade financeira, meus 2 primeiros filhos faleceram, tudo era muito difícil, de repente meu esposo estava doente, de repente, mesmo depois que ali eu pedi ao Senhor que me honrasse, que curasse a ele, o Senhor curou. Deus libertou, eu falava, mas Senhor, eu casei tudo dentro dos teus propósitos, namoro santo, porque às vezes meu esposo tem ciúme, mas o Senhor falou a mim que Ele confiou a vida dele, a família dele para mim, ser instrumento dele na vida deles, para que eles também, como Ele me deu a graça de encontrar Ele, colocou na minha vida um professor, que era um assembleante, que me deu a Bíblia, que me orientou. Toda a vida o Senhor me colocando pessoas assim, Ele me colocou na vida dele, da família dele, da parentela dele, para que ele também viesse para Jesus. A única solução quando nós vem para o Senhor Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É Ele que opera essas maravilhas em nossa vida, essa certeza, esse Deus real, que nós passamos a adorar, amar Ele tanto na medida que nós vamos vigiando e orando, renunciando, nós vamos entrando na porta estreita. Nós vamos entender que aqui tudo passa e passa muito rapidamente. A vida é assim um sopro. Quando nós estamos com Ele, Ele nos ajuda a aproveitar o tempo, a fazer sempre o bem, a confiar mesmo que hoje você está passando por luto, por dificuldade, seja no financeiro, seja por bem de saúde, seja em relação ao seu marido, aos seus filhos. Entrega para o Senhor Jesus. Peça para Ele, me dá a graça, Senhor, que a Tua palavra se cumpra em mim, que eu venha amar, suportar. Só o Senhor pode transformar meu filho, meus amigos, pode transformar a esposa, pode transformar as pessoas. Porque Ele veio e foi para salvar e libertar todos. Todo aquele que nele confia, todo aquele que pede o Pai em nome dEle, de acordo à vontade dEle. E tudo que Ele quer é nos salvar, é nos libertar, é nos fazer felizes, é nos ajudar a confiar nele plenamente, que Ele está no controle, que Ele nos ama e que Ele vai estar todos os dias segurando nossa mão. E que com Ele nós vamos vencer, assim como Ele venceu o mundo, Ele disse que com Ele também nós vamos vencer o mundo, nós vamos vencer e vamos sair vitoriosos. Então renunciar a si mesmo é nos amar, é nos proteger, quando nós fazemos unicamente a vontade de Deus, que é boa, é perfeita, é agradável. Pedindo sabedoria a Ele, nós vamos ter discernimento e equilíbrio. Pedindo sabedoria a Ele, nós vamos aprender, como está no Salmo 90, a contar nossos dias. Pedindo sabedoria a Ele, nós vamos todos os dias saber que se eu estou nele, Ele em mim, e tudo que nós pedir de acordo à vontade dEle, Ele vai nos dar força, vai nos dar paz, mesmo num mundo conturbado. Vai nos levar a interceder, entender que quando nós estamos intercedendo, pedindo para salvar a vida da nossa família, dessa nação, nós vamos entender que nós somos instrumento dEle. Ele conta com você. Vamos lutar contra nossas fraquezas.
Está lá em Romanos, no capítulo 7, versículo 15. Paulo dizia assim: porque aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço, mas aquilo que eu gostaria de fazer, isso eu não faço. Como nós podemos mudar se a nossa natureza é assim? Nós nascemos com ela, a natureza má, uma natureza pecaminosa. Pode ver uma criancinha pequenininha, já são egoístas, já são ciumentos. Quando nós alimentamos mais o nosso espírito, quer começar o dia com Deus, clamando o Espírito Santo, meditando a palavra, vendo a luz da palavra, nós vamos alimentar o nosso espírito. Mas se eu vejo que Deus não aprova, se eu falo que Deus não aprova, se eu não vigio o que eu estou pensando, que tudo começa na mente, assim eu vou dar mais lugar à minha carne, ou seja, às minhas vontades, em satisfazer as minhas vontades. Quantas e quantas pessoas não buscam a Deus de todo o coração, porque o Senhor disse que mais ou menos Ele vomita. Ele quer que nós busquemos em primeiro lugar o reino da justiça dele. E Ele é digno de ser adorado. Ele nos fez em mais semelhança de você, filho. Ele sonhou comigo e com você. Mesmo nossos primeiros pais tendo errado, Ele enviou o Filho amado, para que todo aquele nele crê não pereça, como está lá em João 3,16. Mas tenha vida eterna. Ele nos ama tanto, tanto, mas tanto, se nós não valorizar esse amor. E quando nós vem a Ele, não importa o que você fez. Quando nós pedimos perdão a Ele, Ele perdoa, Ele liberta. E o Espírito Santo vem morar em nós, que vai mudando a nossa natureza na medida que nós vai buscando, vamos tornando mais íntimo, até que a nossa vontade, se é o nosso alimento, é fazer a vontade dEle. Nós precisamos ter intimidade, que é relacionar com Ele todo o tempo. Se eu estou com a mente conectada com Ele, mesmo que eu estou trabalhando, estou ali tudo pensando, em espírito eu estou louvando, na dor, na alegria eu estou louvando, porque tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Então está lá, João aqui no versículo 5, ele diz: se você tiver em mim, vai dar, mas se você não tiver em mim, porque sem mim você não pode fazer nada, você não pode fazer nada. Aí se nós alimentarmos a nossa natureza terrena, meu Deus, misericórdia, mas se nós vamos alimentando espiritual, aí nós vamos crendo cada vez mais, nós vamos ter o temor de Deus, que todos os dias você pede para Deus: Senhor, dá-me a graça, derrama a sua graça para me te temer, para não ter nojo do pecado e amar o que o Senhor ama. Quanto mais nós vai pedindo, mais nós passa a abominar do que abomina a Deus, porque nós sabemos que o pecado nos destrói, o pecado nos escraviza, o pecado, como nós vemos desde lá do começo dos tempos, ele traz consequências. Mesmo que Deus nos perdoa, mas como foi na vida dele, ele pediu perdão, ele abandonou, mas as consequências ele teve que colher. Então escolha caminhar com Ele, escolha pedir perdão, confesse Ele como teu Senhor, o teu Salvador, e nosso alimento vai passar a ser a vontade dEle. Amar o nosso inimigo, orar por eles, orar pela nossa nação, orar pelos governantes, orar pela igreja, orar pela humanidade, orar para Deus ter misericórdia em todo momento, pedir perdão a Ele, que às vezes nós pecamos sem nem ter consciência, e orar para que Ele santifique o nosso caráter, que nós vamos levar conosco, para nós encher de amor, para nós amar tanto uns aos outros como o Senhor nos ama, nós ver as pessoas com misericórdia, ver as pessoas como o Senhor nos vê, e assim nós vamos amar tanto, começando de nós, que nós vamos começar a aprender a nos perdoar, a perdoar uns aos outros. E Deus chama a mim, você vem, você está cansado, você gostaria de ficar livre desse fardo, de sentir mal, porque você quer fazer minha vontade, não está encontrando força? Entrega para mim, vem para mim, eu vou segurar na sua mão, eu vou santificar sua mente, todo o seu ser. Querido Deus e Pai, eu entrego essa vida, a minha vida nas suas mãos. Nos ajuda, Senhor, que nosso alimento seja fazer a vossa vontade. Que a vossa graça é em nossos corações, para nós te temer, para nós abominar, que o Senhor abomina, mas amar o que o Senhor ama. Segura nossa mão, Senhor, nos ajuda. Começar o dia com o Senhor orando, apresentando a nossa família, essa nação, a igreja, toda a humanidade. Senhor, o Senhor tem misericórdia dos que cuidam das crianças, tem misericórdia de nós, persevera nós até o fim, para nós viver para o Senhor, com o Senhor toda a eternidade. Em Cristo Jesus eu oro. Fica com Deus. A fé vem a ouvir a palavra de Deus. Porque ao ouvir a palavra de Deus, nós vamos ver os milagres, lá os grandes heróis da fé.
assim também a nossa fé vai crescendo, na medida que nós vamos tendo uma vida de intimidade com o Senhor, de chegar ao ponto de sentir o sobrenatural dele. Nós vemos tão real como eu estou olhando para você. E para isso é meditando a palavra. Assim que então eu ganhei uma Bíblia, ali eu ainda era criança, mas a minha vida foi se transformando. Eu lia, relia e buscava com toda intensidade o Espírito Santo. Aonde quer que eu ia, eu convidava para ele ir comigo. Ali eu vi os livramentos, como está lá em Isaías 53, onde fala assim: se passar pelas águas ou pelo fogo, nada vai nos atingir, porque ele vai nos segurar pela mão. E como criança, às vezes entrava naquelas grandes águas e eu não sabia nadar, mas ali eu vi a mão de Deus não deixando afogar, que era água muito profunda. E quantas vezes o Senhor mostrava em sonho fogo, um dia meu quarto pegou fogo, mas Deus não deixou queimar. Quantas vezes o Senhor me mostrava um sonho onde tinha cobre, lá era lugar de muita cobra para morar no campo, o Senhor me livrava. Quantas vezes subindo aquelas árvores super altas e não tinha como subir meu corpo, porque na hora de balançar eu não lembrava de olhar se tinha alguma galha para mim, ou colocar meus pés, mas o Senhor me livrava. Ali a minha fé foi crescendo, fui vendo o sobrenatural de Deus, um Deus real, um Deus presente. Mesmo às vezes que eu sentia angustiada, que eu queria ser como muitas meninas, o jeito delas vestir, ter brinquedos. Mas tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Assim, eu fui crescendo até chegar na minha pré-adolescência, onde o Senhor me protegia, me guardava e ia me dando sabedoria, aprendendo a relacionar de maneira como a palavra nos ensina, com meus pais, meus irmãos, meus avós, com as pessoas. E assim, às vezes minha mãe preocupava porque eu orava tanto, porque eu era diferente, mas não eu, porque o Espírito Santo atuando em nós vamos ficar diferente. Porque ela às vezes queria me convencer que eu era uma mocinha, eu tinha que vestir de tal maneira, eu dizia, mas Deus não aprova. Ah, mas você vai em tal lugar, mas Deus, se Deus não aprova, eu não vou. É assim, cada dia nós vamos fazendo a nossa melhor escolha, que é escolher estar com Deus, viver com Ele, para Ele. Aí eu comecei a sonhar com a vida eterna, que eu tinha pavor, um medo de morrer horrível, eu tinha medo. E ao meditando a palavra, e assim fui crescendo, chegou a minha pré-adolescência, ali chegando já à adolescência, o Senhor já me mostrava quem seria o meu esposo. Já comecei a orar pelo meu futuro. Então, aonde quer que eu estava, eu queria falar de Deus. Os dias foi se passando, eu fui crescendo em graça, meditando a palavra, orando, pedindo força para o Senhor, para Ele me ajudar a ser imitador dele, para Ele santificar a minha mente, tudo aquilo que eu herdei geneticamente, que o Senhor me ajudasse a santificar a minha mente, o meu caráter, a minha personalidade. E assim o Senhor foi me dando graça ao crescer e comecei a compartilhar com as pessoas, como eu estou aqui hoje. E será vários vídeos, porque é uma história longa, mas o sobrenatural de Deus, grandes milagres. E assim chegou o tempo que eu completei 15 anos, assim o Senhor revelou ao meu esposo, sem nem eu falar nada a ele. Também a ele o mesmo que ele falava para mim, que ele seria o meu esposo. E assim nós colocando a presença do Senhor, orando. Você ora pelo futuro dos seus filhos, não importa se você vai começar hoje, mas na luz da palavra, seja boa influência, influencia seus filhos a ter uma vida de oração, influencia seus filhos para eles ser cidadão do céu, influencia seus filhos profetizando que eles são bênção. Se falhar, não pede perdão. Quando eu falhar, eu pedi perdão para meus pais, perdão para as pessoas. Assim o Senhor foi me preparando dia após dia, e vendo aquela intensa pobreza. Ali eu ficava triste, que eu via vizinhos que tinham tanto, outros nada, pessoas ficavam de mal, mas eu vi ali o Senhor mostrando a palavra, que tudo opera para o bem dos que amam a Deus. Se você está passando dificuldade, creia, vem, entrega tudo na mão dele. Ele diz, vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado, entrega para mim seu fardo, a sua preocupação, a sua angústia, e Ele vai cuidar de nós.